Yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, que saudade de vocês, saudade de vir aqui trocar uma ideia, tá chegando a hora do Vasco voltar a jogar, a gente volta a vir aqui para falar um pouquinho, tô cheio de anotação, cheio de colinha. Antes da gente falar, queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, nosso crescimento tem sido bacana, né? Queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá aquele joinha pra gente, os 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar, então dá essa moral pra gente aqui, dá essa moral pra gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, é a nossa Ser Vasco, então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui, like, dislike, comentário, dá essa moral toda, porque chegou a hora da gente voltar a interagir, porque como eu falei, tem Gigante da Colina voltando a jogar no dia 30, nessa intertemporada do Carille, não tá animando muito não, até brinquei que parece que ele joga no liquidificador o final de cada dia e no dia seguinte parece que não aconteceu nada no dia anterior. Tomara que o Carille dê um pouco de jeito nesse time, mas eu queria falar menos do time do Vasco, que eu acho que a gente vai ter muito que falar nos próximos dias, sobre preparação, elenco, o time titular que vem se formando, as opções que o Carille vai ter. Mas hoje eu queria falar um pouquinho dos jogos que o Vasco vai pegar. Então, a gente teve o sorteio essa semana da Sul-Americana, o Vasco, depois de 5 anos figurando numa competição internacional. Então, o Vasco que está na Sul-Americana, se não é ainda o que a gente quer aqui, é claro que é uma Libertadores. A Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, já é um pezinho que a gente bota ali. Para, se Deus quiser, por que não fazer uma ótima campanha? Por que não pensar em alguma coisa um pouco maior nessa competição, que é muito loteria? E a gente sabe que o nível dos times não é igual aos da Libertadores, então o que torna a competição factível, por que não para se pensar em algo maior. Então o Vasco que pega aqui um grupo, que o Vasco que está num grupo que tem o Melgar do Peru, o Puerto Cabelo da Venezuela e o Lanús da Argentina. É difícil falar se o Vasco pegou um grupo bom ou não, acho que todos os grupos estão no mesmo nível, mas achei a tabela interessante para o Vasco na sequência de jogos. Né, falar um pouquinho aqui da necessidade de pontos que o Vasco precisa. Então eu estava olhando a Sul-Americana do ano passado e eu vi que o primeiro time, né, que é importante você ser primeiro do grupo para se classificar direto, ele ficou entre 12 e 15 pontos, né, na predominância de 13, mas teve um que ficou com 12, um que ficou com 15, mas ali na predominância, na média, 13 pontos para o Vasco. Ou seja, o Vasco precisaria de 13 pontos para garantir a primeira colocação, se a gente for olhar o histórico do ano passado. Quando a gente vai para a sequência de jogos, o Vasco que começa jogando no dia 2, contra o Melgar do Peru, fora de casa. Então eu até coloquei que esse jogo o Vasco precisa buscar pelo menos um empate. Primeiro, para começar bem a competição, né, para poder, eu vou falar já do segundo jogo, já em casa, o Vasco já ir para um segundo jogo sem estar vindo de uma derrota, tá pelo menos pontuando fora de casa. E aí sim, Vasco e Puerto Cabelo em São Januário no dia 9, jogo que tem uma questão importante, a Conmebol confirmou dia 9 às 9h30 da noite, tanto o jogo do Vasco quanto o jogo da Mulambada, então mesmo dia e hora, os dois jogos, um acontecendo no Maracanã e o outro acontecendo em São Januário, Conmebol confirmou, então trataremos o jogo para tal dia. Então dia 9 o Vasco joga, e aí obviamente coloquei vitória para o Vasco, então o Vasco faria 4 pontos nas 2 primeiras partidas, terceira partida do Vasco, dia 22, às 9h30 da noite, de novo em São Januário. Então o Vasco joga a sua segunda partida em casa na terceira rodada contra o Lanús, e botei vitória do Vasco, que o Vasco tem que ganhar os 3 jogos em casa, indo assim para 7 pontos contra o Lanús. Quarto jogo do Vasco, o Vasco sai para jogar com o Puerto Cabelo da Venezuela, e aí eu coloquei vitória, e aí você vai falar assim, caralho, Marcos, o Vasco vai ganhar tudo. Como eu falei no início, o Vasco precisa de 13 pontos para ser primeiro colocado, então eu estou distribuindo os pontos de forma que eu acredite que o Vasco fique em 13 pontos. A gente pode ir nos próximos dias, ou depois da primeira partida, da segunda, a gente rever um pouco essa projeção? Claro que a gente pode, mas como eu falei, numa competição em que o nível dos times não tem ninguém que destoe tanto, acho que a gente pode pensar numa boa campanha assim. Então o Vasco ganhando do Puerto Cabelo na quarta rodada, o Vasco iria assim para 10 pontos, e aí o meu grande ponto, né? Na partida seguinte, quinta rodada, Lanús e Vasco fora de casa. Nesse jogo eu considerei uma derrota, então o Vasco perderia esse jogo contra o Lanús fora, então considerei que o Vasco ganha os 3 jogos em casa, que o Vasco ganha um jogo fora de casa, empata outro jogo e perde outro jogo. E aí com essa derrota o Vasco iria para a última partida com 10 pontos, jogando em casa com o Puerto Cabelo, jogando em casa contra o Melgar, e aí sim, o Vasco vencendo iria a 13 pontos, e aí conforme o histórico do ano passado, com 13 pontos, o Vasco garante assim, em São Januário, o seu passaporte para classificar direto na competição. Então foi essa a projeção que eu fiz. Vale ressaltar um pouquinho que no meio de tudo isso, o Vasco estreia contra o Santos no dia 30 de março, e aí praticamente intercalando, né, o Vasco Santos, depois joga a Sul-Americana, depois pega o Corinthians, depois dando sequência no Brasileiro, pega o Sport, pega o Ceará, pega o Cruzeiro, enfim, pega o Palmeiras, pega
Enfim, tem mulambada no meio da história. Sei que o Vasco joga, em 33 dias, o Vasco joga 11 partidas. E se a gente for considerar os 11 primeiros dias, o Vasco joga 5 partidas, né? Os 13 primeiros dias. O Vasco joga do dia 30 de março até o final de abril, ou seja, em um mês, o Vasco vai jogar 9 partidas. E se a gente for esticar mais uma semaninha ali até a primeira semana de maio, o Vasco joga as 11 partidas, como eu falei aqui, em 33 dias. Então é muito Gigante da Colina nas próximas semanas, que isso seja uma ótima notícia, mas eu acho que esse tempo também serve pra gente dar uma resetada na mente, dar uma respirada, ficar um pouco mais otimista de que o Vasco pode sim fazer uma campanha boa nessas competições. E aí quando a gente traça o ano, eu acho que a gente tem que pensar isso, fazer uma boa campanha na Sul-Americana, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, e claro, né, fazer uma boa campanha no Brasileiro, só que nessa competição talvez ainda a gente não possa galgar alguma coisa um pouco mais impactante, como eu acho que a gente pode acreditar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Então tem muito Campeonato Brasileiro aí no mês de abril, né, apesar do Vasco começar jogando dia 30 de março. É o mês de abril que é o mês que está bem denso de jogos do Vasco, então muito Campeonato Brasileiro, muita Sul-Americana, e tomara que a gente entre no mês de maio com muita boa notícia, a gente ter largado bem no Campeonato Brasileiro e da gente já estar praticamente carimbando a nossa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Então, rapaziada, tem coisa pra caralho, tem outros assuntos também aqui que eu acho que estão acontecendo, que, como eu falei, nos próximos dias, o Adson, que deve estar participando do jogo treino no final de semana, o Maxime, que pode estar de saída do time do Vasco, mas como eu falei, não vou individualizar aqui, falar de elenco, essas coisas hoje não. Eu queria falar desses jogos do Vasco, queria saber se vocês concordam com esse meu otimismo, se vocês estão um pouco mais pessimistas, coloquem aqui no comentário, participa aqui com a gente, interage com a gente, que a gente fica amarradão. Então não deixa de dar essa moral pra gente aqui, dá o joinha, não esquece, like, dislike, o que vocês acham aqui do nosso canal, continuem participando. E lá nas redes sociais estejam sempre com a gente, @Ser Vasco Oficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, é a nossa Ser Vasco. Então, rapaziada, tava com saudade pra caralho de vocês. Bom falar com vocês de novo, estamos aqui no meio da semana. Eu acho que de agora em diante a gente vai estar com mais constância aqui batendo esse papo, porque semana que vem, no outro final de semana, já tem Gigante da Colina contra o Santos em São Januário. Nos próximos dias deve ter informação sobre venda de ingressos. Então, rapaziada, um beijo no coração de todo mundo e isso aqui vai ser sempre Vasco.